Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Faz Mais Simples. Eu sou o Danilo Roque, sou da consultoria civil aqui do escritório, do time de Innovation Law e à frente dos trabalhos de proteção de dados. Sejam todos muito bem-vindos para essa que é uma iniciativa do Faz Advogados para a gente poder bater um papo, expor temas relevantes de uma forma, como o nome diz, mais simples. Então a ideia hoje é ter essa conversa mais descontraída, mais leve, para a gente poder deixar sempre aceso temas que são muito relevantes para todo o mercado. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a ANPD, esse órgão, essa entidade tão importante para a proteção de dados pessoais e que vem ganhando mais relevância no dia a dia. Ela já tem um passado, ela já está constituída há algum tempinho, ela tem feito bastante coisa, mas tem muito ainda para vir aí pela frente. Acho que é importante a gente entender, primeiro, quem é a ANPD, né? No Brasil a gente tem inúmeros órgãos e entidades que passam a fiscalizar frentes diferentes. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi inicialmente criado com a função de zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Que é aquela velha história, né? Se eu tenho lei sem quem fiscaliza, eu posso ter dois problemas. Ou que não vai ser fiscalizada, ou que vai ter muita gente fiscalizando. E nenhum dos cenários é bom. E por isso foi criado inicialmente um órgão submetido à presidência da República, que críticas ou elogios talvez não fosse o melhor dos mundos, mas era o que era possível à época. E hoje faz exato um mês que a parte da lei que permitia que o Poder Executivo transformasse ela em uma autarquia foi cumprido. A Presidência da República, em 13 de junho, agora de 22, editou uma medida provisória transformando a ANPD em uma autarquia especial. Então, ela deixa de ser simples órgão submetido à Presidência da República e passa, de fato, a ser independente. Isso ainda já está valendo, mas ainda não está na sua plena vigência. O motivo porque a MP, como muitos aqui devem saber, depende de uma confirmação do Congresso, né? Ela é uma medida de validade, eficácia imediata, mas ela depende de confirmação para virar lei. E segundo, porque a ANPD precisa regulamentar a função dela, o funcionamento dela como autarquia, para que daí comece de fato a funcionar a ANPD independente, com autonomia técnica, autonomia decisória, com patrimônio próprio, como todos nós esperamos. Porque o que é essa ANPD, como ela é constituída? Como autarquia ou como órgão da presidência, ela tem ali dentro dela funções diferentes, ela tem divisões. A primeira é o conselho diretor, que é quem tem de fato a palavra final lá dentro. Então são 5 diretores, é o órgão máximo para, em caso de fiscalização e autuação, vão dar a decisão considerando o apoio técnico dos servidores. Esses 5 diretores, eles já estão lá trabalhando a pleno vapor. Eles são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. É uma sistemática bastante comum em muitas frentes do poder público. Só que o conselho diretor ele não é sozinho. Ele tem, além dele, as unidades administrativas, procuradoria, corregedoria, mas a ANPD ela vem de uma forma muito bacana, com a participação multissetorial. Na ANPD, a gente tem o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão consultivo que vai instruir a ANPD nas políticas que ela vai criar, mas que tem participação de membros do Poder Executivo, dos outros poderes e instâncias do poder público, então do Senado, Câmara dos Deputados, do Poder Judiciário, Ministério Público, do CGI, né, que é o Comitê Gestor da Internet,
mas também tem da sociedade civil, tanto associações de proteção de dados, instituições de pesquisa científicas e também do setor produtivo, confederações do comércio, indústria, etc., entidades patronais e entidades laborais. No total, 23 membros que são selecionados pelo poder público. Cada uma dessas entidades apresenta listas e o presidente da República decide. Então, a gente tem um órgão que tem uma diretoria executiva, né? Mas a gente tem também ali a participação muito efetiva de representantes de diversos setores da sociedade, porque ela tem muitas atribuições. Legalmente, ela tem listadas no artigo específico da LGPD 24 atribuições. Aqui, a gente consegue ver algumas das principais que vão estar no nosso dia a dia. E não importa o setor, não importa se a gente está se relacionando com a NPD como titular, controlador, operador, porque essas funções da NPD estão relacionadas desde um contexto mais amplo e quase filosófico conceitual, que é zelar pela proteção dos dados, zelar pelo segredo comercial. Então, não pensem que a NPD vai obrigar todas as empresas a abrir todas as questões relacionadas à proteção de dados e assim abrir o meu segredo comercial industrial. Ela tem essa obrigação de proteger também o segredo comercial, porque a gente tem que manter um dos ativos das empresas com cuidado. Claro, sempre nivelando com proteção de dados ali. Ela vai elaborar a política nacional de proteção de dados. Então, onde o Brasil quer chegar com proteção de dados? E com essa política que vai direcionar o setor produtivo, setor público, associações, todo mundo, ela começa a regulamentar, fiscalizar, sancionar, punir, analisar pedidos e reclamações de titulares, ouvir o mercado, coordenar ações com o próprio governo e coordenar até mesmo ações com outros países. Porque a função, uma delas da NPD, não é simplesmente ditar regra, mas ser esse intermediário que ouve todo mundo, porque ninguém é uma ilha, nenhuma empresa é uma ilha, o governo não é uma ilha e nenhum país é uma ilha que seja política e econômica, para que se possa criar um ambiente no Brasil de proteção de dados e que nos dê segurança para podermos atuar com confiabilidade, com segurança jurídica, em prol da proteção dos dados, sem necessariamente matar as nossas operações, né? E parece que a gente, de tempos em tempos, ouve falar alguma coisa, sai uma notícia de um vazamento, sai uma notícia de que está havendo uma investigação, e parece que a gente não ouve muito falar o que a NPD está fazendo sobre isso. É importante a gente ter a visão de que, enquanto órgão constituído, e agora uma autarquia independente, ela tem sim trabalhado bastante. Só que a gente tem que pensar que a LGPD em si é nova, né? Se for considerar com muitas leis que a gente tem há anos, até décadas. E a NPD é ainda mais nova. Então, ela trabalhou primeiramente em se estruturar, então, criar o seu regimento interno, vamos lá, o que ela pode, não pode fazer, o que ela deve ou não fazer, considerando o que a lei já permite, ela precisava desenhar quais são as regras do jogo dentro da NPD. E aí, para onde é que a gente vai olhar? Ela fez o planejamento estratégico dela, criando uma agência regulatória bianual, né, 2021, 2022, em que muitos itens já foram feitos, outros estão sendo feitos e tem outros para o futuro próximo. Por exemplo, desses itens que já foram feitos, a gente já tem publicação da NPD voltada para pequenas, médias empresas e startups. E por que isso é importante?
A LGPD, como eu imagino que todos saibam, ela é aplicável da padaria aqui de casa, do lado de casa, até a grande empresa de tecnologia. Só que é complicado a gente esperar que uma pequena e média empresa, ou um microempresário, ou uma startup que está ali muito iniciante, ou que tem uma receita limitada, bastante restrita, que tenha público bastante restrito, tenha o mesmo nível de exigência. Então a gente já tem algumas flexibilizações e algumas instruções diferenciadas. Nada impede que, se a pequena, média empresa ou startup quiser pegar os níveis mais avançados, que ela faça. Mas eu tenho flexibilização que me ajuda a cumprir de uma forma mais facilitada, mas ainda assim a cumprir. A NPD já estabeleceu processo de fiscalização. Vamos lá, como é que a NPD vai trabalhar para casos de uma infração, de um tratamento indevido? Ela já estabeleceu que, calma lá, não necessariamente o processo fiscalizatório vai ser um processo sancionatório. Então, não necessariamente o fato da NPD iniciar um monitoramento, iniciar uma fiscalização, quer dizer que vai haver uma punição. E ela até já desenhou um formulário inicial de comunicação de incidentes. Então, a gente tem a obrigação hoje, se tiver um tratamento indevido de dados pessoais, um incidente que possa gerar danos relevantes para o titular, a gente tem que comunicar. Falta regulamentação específica, mas a NPD já dá as linhas. Fala, olha, recomenda-se que a comunicação, ainda que preliminar, que vai ser complementada, seja feita em até 2 dias. Vamos fazer logo, para a gente mostrar boa fé. Mas além do que ela já fez, ela continua trabalhando. Ela tem, já abriu consultas públicas e reuniões públicas, na verdade, quanto à criação do DPIA, ou DPIA, ou Relatório de Impactos, RIPD. Basicamente, o que a NPD quer que todo mundo que trate dados faça. Conheça suas atividades de tratamento de dados e saiba quais riscos estão sendo envolvidos. Não quero que você pare de tratar dados pessoais. Eu quero que você saiba que isso pode gerar impacto. Gere esse relatório de impactos à proteção de dados, Data Protection Impact Assessment. Isso ainda carece de resolução, de regulamentação, mas ela está trabalhando. Ela já elaborou um guia também para encarregados. Vamos lá, encarregado. O que é que a gente espera que o encarregado faça? Precisa ainda de regulamentar, está em discussão, mas já tem orientações iniciais. Ela tem emitido notas técnicas para casos específicos. Teve um caso de publicação de microdados do Enem pelo INEP, que a NPD manifestou, falando sobre anonimização, pode publicar, não pode, o que o INEP precisa fazer. O próprio WhatsApp foi objeto de uma análise e uma nota técnica recentemente, que a NPD avaliou os termos de uso, avaliou a política de privacidade, num primeiro momento identificou não conformidades, e aí o WhatsApp trabalhou para revisitar suas políticas. E ela tem discutido agora um tema que é também de bastante relevância, que é a transferência internacional de dados. Porque hoje o mundo digital é muito fluido, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a minha operação de tratamento aqui no Brasil, o meu operador, ou o meu cliente, ou quem quer que seja, pode estar fora do Brasil. E como que a gente fica nisso? Porque a gente tem jurisdições diferentes. Será que eu tenho uma segurança jurídica de mandar os dados do meu cliente para um fornecedor meu que está lá fora? Como regulamentar isso? O GDPR, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, traz isso bem restrito, bem amarrado, digamos. A LGPD vem no mesmo caminho, mas isso ainda depende de regulamentação que está caminhando. E no futuro próximo, existem coisas pendentes ainda de serem elaboradas e de serem publicadas. Muito relacionado com o que está em andamento e parte do que já foi feito de forma ainda não concluída. Por exemplo, o processo fiscalizatório já está desenhado. Mas se tiver um incidente, como que vai ser a aplicação da pena? Como que eu vou calcular se é uma multa
ou se eu vou direto para uma suspensão de atividade de tratamento. Então, essa dosimetria está pendente. O regulamento específico, a resolução, a portaria para reportar incidentes, ainda hoje não existe. Hoje a gente tem recomendações. Sugere-se que faça dessa forma para a NPD. E a gente vai ter isso regulamentado. O que exatamente vai ser função regulamentar do DPO, do encarregado, também. Quando que cada hipótese é aplicável ou não para um tratamento, hoje a gente consegue estabelecer isso como um debate, com uma interpretação jurídica, mas a NPD vai editar entendimentos que pode ser, não cabe legítimo interesse para isso ou cabe para aquilo. A execução de contrato tem que seguir regras específicas. Para defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral, precisa ter cuidados específicos. Ou como é que a gente vai regular os direitos titulares? Poxa, porque eu tenho que dar o direito a acesso, a correção, a eliminação, mas e os registros que eu tinha disso antes? E o registro histórico? Além de toda a articulação multissetorial, toda a articulação com o próprio governo e uma cooperação internacional. Porque, reforçando, a gente precisa disso. A gente tem muitos negócios com a União Europeia, a gente tem muitos negócios com os Estados Unidos e com vários outros países, e que essa transferência internacional de dados ela é relevante. E a gente precisa poder fazer isso com segurança. E é muito importante isso, e eu trago aqui 2 motivos especiais. O Brasil, ele se aplicou a participar da OCDE, né, a Organização dos Países Ricos. E a proteção aos dados pessoais foi, inclusive, um ponto de atenção que a OCDE recomendou melhorias para o Brasil. Dentro desses itens estava justamente independência da NPD, formas transparentes, justas e técnicas para nomear o conselho diretor, né, e o Conselho Nacional de Proteção de Dados, dar orçamento adequado, isso lá em 2020. E olha o que aconteceu um mês atrás, exatamente isso. E para a gente ter, por exemplo, uma decisão de adequação com a União Europeia, quem sabe ter uma zona de livre trânsito de dados pessoais Brasil e União Europeia, ter uma autoridade independente é de extrema relevância. Então, pessoal, fiquemos atentos, porque a NPD, ela tem se movimentado de uma forma muito bacana, de uma forma muito transparente, sempre chamando para consultas públicas, pedindo subsídio ou transformando suas reuniões em debates públicos para que todos possamos acompanhar. Então, vejam como um órgão aberto e vamos acompanhar, porque tem muita coisa bacana aí para ver e a gente tem muito que pode contribuir. O mercado ele vai ser muito importante nesse processo de regulamentação e a gente está aqui para apoiá-los no que vocês precisarem, tá bom? A ideia é essa exposição rápida mesmo, pessoal. Tá aqui meus contatos, qualquer dúvida, qualquer apoio, fiquem à vontade e muito obrigado pela presença em mais um Faz Mais Simples. Um abraço. Tchau, tchau.